Olá, tudo bem? Então, se vocês chegaram até aqui, eu estou assumindo que vocês já entenderam todas as nossas regras de dedução. Tiveram alguma dificuldade com as caixinhas, possivelmente, mas daqui a pouco tudo vai se encaixar e vai fechar. Então, vamos lá. Então, a gente que fez antes foi olhar quais são as regras que a gente normalmente usa quando a gente fala para deduzir coisas. Então, vamos falar um pouquinho o que é um método de dedução. O que a gente vai ver hoje é um método chamado dedução natural, mas esse é um dos métodos de dedução. A gente vai ver em outras aulas outros métodos de dedução. Então, o que é o método de dedução? Então, em busca de uma forma de dedução mais próxima do que uma pessoa costuma fazer, foi criado o método de dedução natural. Basicamente, o método de dedução é uma sequência, dada uma fórmula, a gente tem uma sequência de regras que mantém, agora vamos ver o que mantém, uma sequência de regras para chegar em outras fórmulas. É o que a gente viu antes. Agora, o que eu tenho que ter nessas regras? Eu tenho que manter a validade do que eu estou falando. Por exemplo, se eu tenho uma fórmula que ela é válida e eu quero chegar em outra fórmula, que é a fórmula que eu vou deduzir, os passos que eu vou fazer no caminho tem que ser passos que, se a fórmula inicial é válida, é verdadeira, então eu vou chegar numa conclusão que também é verdadeira. Então, essas regras que eu vou aplicar no caminho, todos os passos que eu vou seguir para chegar noutra fórmula, vão ser todas regras que mantenham o valor de verdade. E aqui eu quero parar um segundo pelo seguinte. Qual é a relação num método de dedução e uma consequência lógica, ou coisas que têm a ver com valoração? Porque até agora a gente não falou em valoração quando falou em deduzir alguma coisa. Então, eu quero parar 2 minutinhos para discutir isto. Os métodos de dedução vão, dada uma fórmula, aplicar certas regras para chegar em outra fórmula. Ninguém falou em valoração. Dada uma fórmula, eu vou aplicar diferentes métodos para chegar em outra fórmula. O que eu coloco para vocês é o seguinte. Se a primeira fórmula que eu iniciei é verdadeira, esses métodos que vão chegar em outra fórmula têm que ser métodos regras que mantenham o valor da verdade. Dada uma coisa que é verdadeira, eu não quero chegar numa conclusão que possa ser falsa. Então, os métodos de dedução, dada uma fórmula, me devolve outra fórmula, tal que, se a primeira é verdadeira, a que eu consegui deduzir a partir dela também vai ser verdadeira. Mas, quando eu falo de dedução, de deduzir uma fórmula, eu não estou falando de valorações. Enxergam a diferença, entenderam? Então, dada uma fórmula, eu vou aplicar certas regras para chegar em outra fórmula. O que eu entendo é que, se esta fórmula é verdadeira, o que eu entendo, quer dizer, o que vocês têm que entender é que essas regras que eu fiz no caminho são tais que, se a primeira fórmula é verdadeira, a fórmula que eu concluí também tem que ser verdadeira. Ou seja, essas regras que eu aplico no caminho têm que manter o valor de verdade da fórmula. Se vocês lembram nos exemplos que a gente fez, antes, quando a gente falava assim, o que a gente pode concluir a partir disto, a gente pensava, bom, se isto acontece, então tem que acontecer isto. A gente estava pensando em valor de verdade. Mas o método de dedução não fala em valor de verdade. O método de dedução é regras lógicas que se aplicam para, dada uma fórmula, obter uma outra fórmula. E que propriedade tem essas regras? Tem a propriedade de manter o valor de verdade. Então, se inicialmente eu iniciei com uma fórmula verdadeira, essas regras vão manter o valor de verdade e vou chegar a uma fórmula que eu consegui deduzir, que também vai ser verdadeira, porque as regras aplicadas no caminho
mantiveram o valor de verdade. Um pouquinho para frente, então, a gente vai discutir qual é a relação entre uma fórmula ser consequência lógica de outra e uma fórmula ser dedutível a partir de um método de dedução a partir de outra. A gente vai ver qual é a relação das duas coisas. Então, voltando, a gente vai falar agora de um método de dedução que é o dedução natural. E diz que a fórmula é o método mais próximo como uma pessoa costuma fazer. Por isso que eu comecei mostrando para vocês exemplos que a gente usa normalmente, porque esse método é muito perto do jeito que a gente pensa. Então, ele usa duas regras por conectivo, uma de introduzir o conectivo e outra para removê-lo, e usa hipóteses, que são as caixinhas. Agora a gente vai ver o que significa essa introdução ou remoção do conectivo. Então, a primeira regra, assim, o que a gente vai ver agora são todas regras que, na verdade, a gente já viu, são as que a gente viu nos exemplos, mas agora a gente vai formalizar elas. Então, as regras são apresentadas como um conjunto de fórmulas e embaixo da linha é a fórmula que a gente pode deduzir. As que estão acima da linha, as que a gente vai usar para deduzir a nossa fórmula, se chama de premissas. E a fórmula que a gente deduziu chama de conclusão, que é o que a gente foi usando antes. E diz que se escreve o nome da fórmula, o I de introdução no conectivo, o E de eliminação. Agora a gente vai ver isso melhor. Então, introdução do E. O que é a introdução do E? Se eu tenho a fórmula A e eu tenho a fórmula B, aplicando a regra, o I ali do lado é de introdução e o conectivo é. Então, é o conectivo e o I de introdução. Essa regra é a introdução do E. Dado A, dado B, eu posso concluir a fórmula A e B. Quer dizer, com a premissa A e a premissa B, eu posso concluir a fórmula A e B. Era o caso de Rita tem frio, Pedro tem fome ou algo do gênero que a gente viu antes. Eliminação do E. O que é a eliminação do E? Eu vou retirar o conectivo E. Então, se eu tenho a fórmula A e B, eu posso, como premissa, eu posso concluir tanto A quanto B. Como que eu noto isso? Com o símbolo do conectivo e eliminação. Essa é a eliminação 1, E2, se refere a se eu vou ficar com a primeira o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo da minha fórmula A e B. Então, se eu vou concluir A, eu estou ficando com o primeiro do A e B. Se eu fico com B, eu estou ficando com o segundo do A e B. Por isso o conectivo o E de eliminação e 1 ou 2, dependendo se eu vou ficar com o primeiro ou o segundo da fórmula. Então, como que se usa isso? Para vocês começarem a entender o que significam essas regras. Me diz, provar que P e Q, que a teoria, ou conjunto de formas, ou conjunto de premissas, P e Q e R são duas premissas, eu tenho a premissa P e Q e a premissa R. Dessas duas, eu posso concluir a fórmula Q e R. Ali diz, provar que isso ali é correto. Isso ali, vocês observem que esse não é o mesmo símbolo que dedução natural. Dedução natural tinha duas patinhas e agora tem uma. Então, primeira diferença importante. O que significa que isso seja correto? Significa que, como que eu vou ler isso que está escrito? A pergunta é verdade, é correto que, isso se chama de sequente. E a pergunta é, esse sequente é correto? É verdade que Q e R, ou seja, a fórmula Q e R pode ser deduzido usando o método de dedução a partir das premissas P e Q e da premissa R? Ou seja, a partir de P e Q e R, dessas duas premissas, eu posso aplicar as regras de um método de dedução para conseguir a fórmula Q e R? Então, a pergunta é se esse sequente é correto. Se Q e R é uma fórmula que pode ser deduzida das fórmulas P e Q e R.
Vamos ver se a gente consegue aplicar o nosso método de dedução natural, que até agora a gente viu uma única regra, quer dizer, duas, né? Eliminação e inclusão do E, para ver se a gente consegue chegar em Q e R. Então, a gente tem duas premissas, P e Q e R. 1 e 2 são as premissas. Então, a gente coloca 1, a primeira premissa. 2, a segunda premissa. P, Q e R. Certo? Então, a gente olha, a gente quer chegar a construir, a partir das regras, a fórmula Q e R. A gente tem o R, mas a gente precisa do Q. Como que a gente faz aparecer o Q sozinho para depois juntar com o R? Bom, a gente olha assim, nossa, na premissa 1 tem o P e R. E a gente tem alguma regra para separar aquele Q sozinho? Sim, a eliminação do E. Então, a gente tem P e Q. E vocês veem na linha 3, tem a eliminação do E, do conectivo E, a eliminação do E, diz E2, porque eu estou ficando com a segunda, ou seja, da direita do E, com o átomo da direita do E. Então, eu apliquei a regra de eliminação do conectivo E2, que fica com o que está na direita, e esse 1 que está do lado do 2 significa a linha que eu estou considerando, porque quando a gente tem uma coisa maior, a gente tem que dizer qual é a linha que a gente está considerando para aplicar a regra. Então, na linha 3, a gente tem que eu consegui concluir a fórmula Q aplicando na linha 1, esse 1 do final aqui, na linha 1, a regra é conectivo E, eliminação 2. Então, aplicando essa regra para a fórmula P e Q, eu consegui o Q. Agora, eu tenho na linha 2, eu tenho o R. Na linha 3, eu tenho um Q. E agora, eu quero aplicar uma regra para construir a fórmula, para concluir a fórmula Q e R. Como? Eu tenho a regra da introdução do E. Então, eu tenho a premissa R. Agora, eu tenho a premissa Q, porque é uma coisa que agora eu já concluí, e o que eu concluí tudo no meu esquema são coisas que estão valendo. Eu tenho R, eu tenho o Q. Então, aplicando a regra da introdução do E para as linhas 2 e 3, e o 3,2 são as linhas que eu estou procurando, que eu estou utilizando. Por que diz 3 antes do 2? Observem que a fórmula que eu quero é Q e R. Então, o Q tem que estar primeiro e o R depois. Então, eu digo que eu usei a linha 3, que é onde está o E, o Q, a linha 2, que é onde está o R, nessa ordem, e apliquei a regra do E, o conectivo E, a inclusão do E, usando a linha 3 e a linha 2, e consegui o Q e R. Sim? Observem que isso implica que se P e Q são verdadeiros e R verdadeiro, então necessariamente Q e R tem que ser verdadeiro, porque todas as regras que eu apliquei no caminho são regras que mantêm o valor de verdade. Mas, quando a gente está fazendo esta pergunta, a pergunta é, vocês não podem provar isso falando em valor de verdade. Falando, se isto é verdadeiro, então isto é verdadeiro. Vocês têm que provar que, usando o método de dedução, vocês podem usar as regras de dedução para conseguir a fórmula. A pergunta não se refere a valor de verdade. A pergunta se refere, sim, usando o método de dedução, eu posso chegar na fórmula. Ok? Vamos lá. Tá fácil? Provar se este, que de novo um sequente, está correto. Como que a gente entende isso? A gente quer provar que, a partir das premissas P e Q e R, ou seja, a fórmula P e Q e R como uma fórmula, e a outra premissa S e T, se a partir delas eu posso concluir a fórmula Q e S, usando o método de dedução natural, as regras de dedução natural. Até agora, de novo, a gente só viu a regra do E. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Premissa P, Q e R. Premissa S e T. E a partir de 1 e 2, eu vou ir aplicando regras
as regras para chegar no QIS. Então, eu sei que eu tenho que chegar no QIS. Porque assim, a primeira coisa que acontece com os alunos quando vem isso, pensa, mas assim, como que eu vou saber que regra aplicar? Assim, do nada eu vou saber? Não, calma, calma. Vocês param e pensam, bom, para chegar no QIS, eu preciso ter o quê? Ter o S, e se eu conseguir em uma linha o Q e em outra linha o S, eu vou aplicar a regra da inclusão do E e juntar esses dois. Então, eu tenho que conseguir isolar o Q e o S para depois juntar. Então, eu olho assim, a 1 e a 2 são minhas premissas. Bom, para conseguir o Q está dentro da premissa 1, mas ele está dentro de fórmulas, então eu tenho que começar a separar essas fórmulas para isolar o Q. Então, a primeira regra que eu posso aplicar é isolar o R do P e Q. Como eu não preciso do R, eu não vou isolar o R, eu vou isolar o P e Q. Eu não posso isolar diretamente o Q, por quê? P e Q está dentro de uma fórmula, é uma subfórmula inteirinha, então a regra sempre pega A, B e um conectivo. Então, primeiro eu tenho que isolar o A e depois eu vou trabalhar sobre o que está dentro do A. Lembrem que essas regras estão definidas sobre um conectivo afetando a duas fórmulas, A e B. Então, neste caso, quem é meu A? P e Q. Então, primeiro eu vou atuar sobre isso e depois eu vou mexer dentro do A. Então, na linha 3, eu vou colocar que eu vou aplicar a regra de eliminação do E, ficando com a primeira coisa que está na esquerda, sim, da linha 1. É essa a premissa que eu vou usar. Então, eu aplico a eliminação do E, fico com o que está na esquerda, ou seja, a primeira, e fazendo referência à linha 1, que é a fórmula que eu vou aplicar a regra. E eu obtenho P e Q. Beleza. Agora eu tenho o P e Q. Agora sim, eu posso isolar o Q. De novo, aplicando a eliminação do E, ficando com o segundo, ou seja, com a da direita, que está espelhado aqui, então, ficando com o da direita do conectivo. De novo, volto a aplicar a eliminação do E, fico, o 2 é porque eu vou ficar com a direita do conectivo, e o 3 se refere à linha que estou considerando. Então, se vocês olham a linha 4, eu vou concluir que, usando a regra da eliminação 2 do conectivo E, aplicado à linha 3. Agora, eu tenho o quê? Que me falta? O S, isolar o S para depois juntar. Como que eu vou isolar o S? Eu vou olhar a linha 2, que eu tenho o ST. Então, vou aplicar a linha de eliminação do E na linha 2, ficando com o da esquerda do E, que é o 1. Então, a regra é a eliminação do E1 para a linha 2. Aí, eu tenho o S. Agora, eu olho, eu tenho 4, tenho o Q. No 5, tenho o S, eu vou usar a regra qual? Inclusão do E, usando a linha Q e S. Então, inclusão do E, usando a linha 4 e 5. E, finalmente, eu obtive meu QIS, provando que QIS é uma conclusão daquelas duas premissas usando somente as regras do E. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai ver outras regras do O, do não e das caixinhas. Até daqui a pouco.